Entramos no motel sem pensar muito. Naquela noite chuvosa em Puebla, parecia a única opção. Era nosso aniversário de namoro. A casa da madrinha dela era impossível, e o amigo que nos hospedaria estava fora. O letreiro do Motel Horizonte mal piscava, o estacionamento estava vazio e o silêncio era absoluto. Na cabine, a mulher de limpeza nos entregou a chave do quarto 17 com duas regras estranhas: sem serviço de quarto e sem sair depois de entrar. Achamos esquisito, pagamos e subimos. O corredor estava escuro, os quartos mortos. No nosso, a luz falhava. Sussurros vieram do banheiro e, pela janela, vimos dezenas de figuras de túnica vagando pelo estacionamento, rostos soterrados pela sombra. Passos subiram a escada, a maçaneta girou. Uma silhueta ficou imóvel, espreitando no escuro. Fugimos ao som de cânticos graves e só depois descobrimos. O motel havia sido abandonado após investigações sobre uma seita que usava o local. Luzes e monges aparecem em noites assim. Até hoje me pergunto, quem ou o que ficou esperando por nós no quarto 17? Chovia com uma força que arrastava o som das buzinas e borrava as luzes da cidade como se alguém tivesse passado um pano sujo sobre o mundo. Entramos no Motel Horizonte sem pensar muito. Era aniversário de namoro e as alternativas tinham desaparecido com a chuva. A casa da madrinha dela estava impossível. O amigo que prometera nos receber fora da cidade. O letreiro do motel mal piscava, uma lâmpada amarelada lutando contra a escuridão. O estacionamento, vazio. O silêncio nos acalmou por um segundo, até que a porta da cabine rangeu e uma mulher de limpeza apareceu com um avental ensopado e um olhar que não combinava com a idade que dizia ter. Ela nos entregou a chave do 17 com duas regras curtas, ditas como quem recita um aviso antigo: sem serviço de quarto, e não saiam depois de entrar. A voz dela teve, por um instante, uma espécie de urgência resignada que nos fez trocar um olhar. Estranho, mas não o tipo de estranho que impede decisões. Pagamos. O corredor no segundo andar parecia uma caixa fechada. O carpete encharcado segurava passos que não eram os nossos. As portas com números formavam uma fileira de bocas fechadas, e a luz dos arandelas falhava, piscando como respiração irregular. No quarto, a lâmpada principal oscilava. A televisão estava presa em um canal com som baixo e chiado. Quando desliguei a luz do corredor, o escuro que veio era denso o suficiente para mastigar som. Foi então que ouvimos os primeiros sussurros vindos do banheiro. Não a água, não o vento. Vozes, como se alguém recitasse nomes debaixo de água. Ela tentou rir, disse: deve ser a tubulação, mas o riso ficou fino. Pela janela do quarto, a cena que deveria ser impossível. Dezenas de figuras em túnicas vagavam pelo estacionamento molhado, como transeuntes sem destino. Seus rostos eram apenas sombras, sulcados por capuzes. Nenhum movimento brusco, apenas um caminhar lento, ritual. O ar ficou pesado, o cheiro de mofo misturado com incenso barato. Subimos os olhos para a escada e ouvi passos subindo, firmes, calculados. A maçaneta da porta do corredor girou sem que ninguém abrisse. Uma silhueta permaneceu imóvel, espreitando através de um vão escuro. E a janela refletiu aquele rosto que eu não consegui ver direito, mas senti de presença inteira. Quando começaram os cânticos, um som grave que parecia dobrar o tempo, puxamos as chaves e corremos. Saímos encharcados, o barulho do carro misturando-se ao coro que ainda ecoava por entre os carros estacionados. Só depois, já longe, soubemos. O horizonte tinha sido palco de investigações sobre uma seita. Diziam que em noites como aquela, as luzes acendiam sozinhas e monges apareciam. Até hoje me pego pensando, ainda com o coração acelerado, quem ou o que ficou esperando por nós no quarto 17. Entramos no quarto com a chave trêmula nas mãos e a luz que insistia em piscar numa frequência que doía nos olhos.
O cheiro era uma mistura de mofo, perfume barato e algo doce que me dava voltas no estômago. Incenso? Sangue? Ela trancou a porta com a mesma pressa que a advertência da camareira entrou na minha cabeça. Sem serviço de quarto. Não saia depois de entrar. Rimos nervosos, como quem tenta normalizar o estranho, e liguei o abajur. A lâmpada mal aqueceu. A sombra comê-la viva em intervalos. O banheiro estava aberto. De dentro vinha um som úmido, como se alguém enxaguasse mãos sem parar. Você ouviu isso? Ela sussurrou, o corpo colado ao meu. A voz dela tremia num tom que nenhuma mentira conseguiria disfarçar. Cheguei perto e vi, pela fresta do espelho, a janela do quarto. Fora dela, o estacionamento se estendia estéril, molhado, refletindo as luzes intermitentes do letreiro. Foi quando as figuras apareceram. Não eram hóspedes. Era impossível dizer se eram pessoas. Túnicas negras, capuzes que escondiam os rostos como buracos onde algo poderia se aninhar. Vagavam entre os carros como se conhecessem cada mancha de óleo, cada poça. Ficaram em grupos, depois em fileiras. Um deles ergueu a cabeça na nossa direção. Nenhum rosto, só sombra. Um cântico baixo começou, tão grave que senti o peito vibrar no ritmo. Lá fora, o vento levou o som até a nossa porta. Passos no corredor. O assoalho gemeu. 2, 3 degraus subindo em direção ao quarto 17. A maçaneta girou devagar, como se o metal tivesse acostumado a abrir portas para algo que não precisava de punho. Uma silhueta parou ali, imóvel, recortada pelo corredor escuro, observando com uma paciência que doía. Corre, ela disse, sem pensar. Corre agora. O primeiro passo foi um impulso instintivo. Empurrei a porta, o quarto inteiro ecoou um último sussurro e saímos pelo corredor, as vozes se transformando num coral de intenções que não eram nossas. No carro, a chuva parecia mais alta, o motor tremia antes de engatar. Saímos sem olhar para trás, ainda com o gosto daquele chantado na boca. Só mais tarde, longe do horizonte do motel, descobriríamos que aquelas noites não eram únicas. Luzes fantasmagóricas, monges nas vagas e uma investigação que havia deixado o lugar para sempre imaculado. Mas o que exatamente ficou esperando por nós atrás da porta do 17? Humano, ritual, algo que não cabe em explicações. Isso só começaria a se revelar. A maçaneta girou devagar, como se alguém tivesse todo o tempo do mundo. Meu corpo congelou. Ela agarrou minha mão, os dedos prensados como garras. O corredor parecia uma garganta escura, só o ruído da chuva no telhado e aquele cântico baixo, quase sub-bass, que vinha do estacionamento e fazia o chão vibrar sob nossos pés. Não abre, sussurrei. A voz dela tremia. Do outro lado da porta, os passos pararam. Havia um silêncio tão denso que eu ouvi meu próprio coração batendo dentro da caixa torácica. Uma sombra tomou a fresta da fechadura. Uma roupa encapuzada, imóvel, sem rosto, só tecido e sombra. Eu consegui apenas erguer a lente do celular e filmar, mãos trêmulas, enquanto tentava lembrar se tínhamos trancado a porta. A figura bateu uma vez, depois mais duas. Uma batida lenta, como quem chama por alguém que já devia estar ali. A voz que respondeu, muito perto do meu ouvido, não veio da porta, veio do banho. Vocês não deveriam ter vindo, disse um murmúrio abafado, feminino, tão perto que senti o calor do hálito, mas o banheiro estava vazio. A cortina encharcada tremia sem vento. Os cânticos subiram de volume. A luz falhou num estalo seco e a escuridão veio como uma onda. Só a tela do meu telefone iluminava nossos rostos, pálidos e suados. De repente, alguém removeu a tranca. A língua da fechadura deslizou sem força, como se esperasse. Eu ergui o pé, bati no batente da porta. Sai! Gritei. Ela chorou. Por um segundo, a sombra encapuzada recuou e vi por entre o pano uma forma mais baixa, como se houvesse outra coisa ali, encolhida, observando. Foi então que a voz, agora muito perto, pronunciou o nosso nome.
Não foi o nome que eu uso com amigos. Era o nome que só minha avó me chamava, em uma entonação que doía no estômago. Corremos. A escada rangia como um lamento. No estacionamento, as túnicas se moveram em fileiras, vagando como uma maré negra entre os carros. Alguém, do alto dos passos, deixou cair um objeto no asfalto. Um sino pequeno, coberto de cera. Um dos rostos olhou para cima, e por um instante vi olhos brancos refletindo a luz do neon. Gritamos até a garganta rasgar e não paramos até o carro. Só quando o motor roncou e deixamos para trás as luzes mortas do horizonte, percebi uma sensação estranha no ombro, como se alguém tivesse repousado a mão sobre mim, não para tocar, mas para marcar. Antes que eu pudesse entender o que era aquilo, uma última voz sussurrou do carro vazio, vindo do retrovisor. Voltaremos pela chave. E aquela frase ficou ecoando entre nós, prendendo a respiração. No banco de trás, ela tremia mais por culpa do susto do que do frio. Lembro de ter repetido, sem conseguir fingir segurança, não vamos voltar lá. Mas a curiosidade mordeu mais forte que o medo. Dias depois, eu voltei sozinho para procurar qualquer registro, alguma pista que explicasse aquelas túnicas, aquelas figuras sem rosto, a mulher de limpeza com olhos que não viam. O letreiro do horizonte ainda balançava, agora apagado para sempre, cercado por cercas enferrujadas e um aviso de embargo colado com fita. No arquivo do jornal local, entre recortes amarelados, encontrei o nome da seita, relatos policiais e fotos desfocadas onde sombras se alinhavam como estátuas. Práticas de isolamento e sacrifício simbólico, dizia a manchete. Outro artigo citava vizinhos. Luzes às vezes se acendiam à noite, e havia cheiro de incenso. Um investigador aposentado me mostrou um boletim interno. O motel foi esvaziado abruptamente quando as autoridades começaram a escavar câmaras subterrâneas. Não havia explicação clara para as figuras vistas por frequentes testemunhas. Monges anônimos, crianças com faces tapadas, pessoas que pareciam não envelhecer. Voltei mentalmente àquela cabine, a porta 17, e a regra que mais me perturbou: sem sair depois de entrar. Não parecia uma instrução prática. Soava como aviso, como um selo posto sobre algo que já havia sido acordado entre quem ainda ocupava o espaço e os que iam e vinham. Nos vídeos amadores de noites chuvosas que garimpei em fóruns, as luzes aparecem e desaparecem em padrões que a razão não explica. Vozes filtradas escutam-se entre o vento, palavras que lembram orações e ordens. A verdade, aprendi, é que nem todo mistério precisa ser solucionado para continuar a nos seguir. Às vezes ele só exige testemunhas, e nós fomos duas delas naquela noite. O que ficou ali, esperando por nós no quarto 17, pode ser uma organização, um ritual, ou apenas a imagem coletiva do medo. Mas se você quer que eu volte aos arquivos, entreviste mais testemunhas e tente reconstruir, peça nos comentários, compartilhe este vídeo e se inscreva, porque algumas portas se fecham, outras só esperam que alguém as abra de novo.